Profecias aqui não são brincadeira. E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Felipe, sejam todos bem-vindos ao Habitat Nerd. E vamos falar aqui sobre Godzilla 2, Cidade no Limiar da Batalha. Aí galera, finalmente vamos falar aqui hoje sobre Godzilla 2, Cidade no Limiar da Batalha. Um filme que a gente estava esperando há um certo tempo. Continuação direta do Godzilla Planeta dos Monstros, que foi o primeiro filme, exibido aqui no ocidente pela Netflix, a parceria que eles fizeram lá com a Toho. O filme é produzido na parceria da Toho com a Polygon Pictures. Vamos aí destacar aqui os pontos positivos e os pontos negativos do filme, caso haja algum. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que o primeiro filme ele tem certos problemas e isso se dá pela dificuldade que ele teve. As dificuldades que a gente encontra no primeiro filme é porque ele é praticamente um filme de origem. Isso traz certos problemas, porque aí eles precisavam apresentar esse novo universo, tentar explicar para a gente o que são esses novos elementos que eles estão trazendo para essa franquia. E até que a gente entendesse isso, realmente o filme ele se torna um pouco limitado em relação a isso. Então esse era um dos principais problemas do filme, inclusive o próprio Godzilla, como eu falei na crítica anterior, se você não viu, dá uma olhada aí nos cards, onde eu disse que o Godzilla no primeiro filme ele parecia praticamente uma montanha que disparava raios, ele não fazia mais do que isso. E isso é um dos pontos importantes para a gente entender esse novo filme agora. Outro problema que o primeiro filme tinha era em relação aos personagens. A gente teve muito pouco desenvolvimento de personagens e os personagens eram meio linear e muito rasos também. Então a história era praticamente o retorno da humanidade para a Terra, eles enfrentavam Godzilla e a gente tinha lá uma surpresa próxima ao final do filme. Foi isso praticamente o filme. Então não teve muita coisa, não acrescentou muita coisa e ficou devendo bastante. Várias franquias têm problema em relação às sequências, mas não é isso que nós vamos ver aqui em Godzilla 2, Cidade no Limiar da Batalha. Nesse filme não. Como a gente já teve a base, toda a história apresentada no primeiro filme, então aqui a gente não precisa, eles aliás não precisam se preocupar em explicar para a gente novamente as mesmas coisas, mas sim desenvolver o que não foi entregue antes. Como assim? Então, um dos problemas que a gente tinha no primeiro filme é que muita coisa não foi explicada. E a gente ficou com muitas dúvidas e queria saber os porquês dos porquês. E aqui nesse filme, finalmente eles vão trazer aí as justificativas para várias coisas que aconteceram no primeiro filme e também para que nós possamos entender melhor esse universo e esses elementos que eles apresentaram aí. Então, esse é um dos primeiros pontos positivos do filme. Outro ponto positivo, a animação continua em alto nível. Eu diria até que melhor do que no primeiro filme. Parece realmente esse segundo filme ele foi bem melhor trabalhado em vários aspectos. Em termos de roteiro também, a gente tem finalmente desenvolvimento de personagens. Finalmente eu me peguei torcendo pelos personagens, que era uma coisa que eu não consegui no primeiro filme. Eu só queria que o Godzilla detonasse todo mundo e não estava nem aí para os personagens, porque não tinha realmente um peso ali que a gente sentisse, que a gente se apegasse. Não teve uma grande empatia com os personagens no primeiro filme. Mas nesse filme eles conseguiram emplacar essa empatia, fizeram a gente entender melhor os personagens e as particularidades. Também souberam trabalhar melhor essa questão de ter diferentes espécies humanoides no filme. Tem algumas espécies alienígenas humanoides e eles fizeram a gente entender melhor o que essas espécies querem, quais são os objetivos delas. E esse filme é um filme de objetivos, de debates, de discussões. Há diversos núcleos ali durante o filme. Tem várias discussões, tem uma profecia que gira em torno do filme. Então, particularmente falando, eu queria dizer aqui para vocês que eu praticamente não vi defeitos ou grandes problemas. Tem um detalhe ou outro que ficou meio que inexplicável no filme e passaram meio que batidos. Em termos gerais, em linhas gerais, esse filme ele consegue ser bem melhor do que o primeiro filme. Parece que eu estou exagerando, mas é porque realmente eles conseguiram trabalhar muito melhor os elementos aqui e conseguiram trazer uma trama que fosse mais envolvente para a gente. Tem alguns aspectos do primeiro filme que se repetem nesse aqui, como por exemplo aquela dinâmica que há entre os personagens, todo um debate para o desenvolvimento de um plano para tentar enfrentar o Godzilla, para tentar derrotar o Godzilla. A gente tem uma repetição disso, só que de uma forma muito melhor feita e muito melhor trabalhada. E também a gente entende muito melhor o que eles estão falando ali, qual é a linguagem que eles estão usando. Até porque o filme ele usa uma tecnologia muito própria, ele tem muitas particularidades desse universo e muita coisa foi explicada. Em alguns aspectos o filme acabou sendo um pouco repetitivo em termos de estar explicando muito as coisas,
mas isso não é um problema, eu acredito que é algo até necessário para que nós entendamos melhor realmente esse universo. Finalmente dá para dizer que a gente se apegou muito mais aos personagens, principalmente ao Haru. Finalmente a gente consegue entender quem é o Haru e o que é que ele quer realmente. E a que preço também, esse filme mostra muito isso, né? A que preço, qual é o custo de tudo que eles fazem para tentar derrotar o Godzilla. Além disso também o Godzilla em si está muito melhor nesse filme. Ele leva um certo tempo para aparecer, mas quando aparece ele é muito bem aproveitado. Eu diria até melhor do que no primeiro filme. Ele aparece menos que no primeiro filme, mas é muito melhor aproveitado. Outra coisa importante é que a gente sente no Godzilla, né, algo a mais no olhar dele. O olhar do Godzilla que é explorado e entre outros elementos para a gente entender melhor quem é o Godzilla, que monstro é esse. Então, por esses e vários outros elementos, esse filme com certeza é muito melhor que o primeiro. Ele é muito melhor estruturado, os personagens são muito melhor trabalhados, o universo é muito interessante, a gente fica realmente curioso para saber o que é que acontece nesse universo, quem são esses novos personagens que apareceram, e tudo é meio que justificado. Tem várias pontas que ficam soltas, né? Vários arcos ficam abertos aí, provavelmente para um terceiro filme, ou até mais, a gente não sabe ainda exatamente o que é que pode acontecer. Mas tem muita coisa legal nesse filme que fica ali, né, aquela pontinha do que pode vir a aparecer, né, de monstros que podem vir a aparecer em próximos filmes. E isso é muito legal, isso é um elemento, algo que foi um recurso que foi usado no filme, que é muito interessante para trazer até um certo suspense e até um certo mistério para o que pode acontecer com a franquia futuramente. Vale a pena você assistir. Eu não vou dar nota aqui porque eu não costumo fazer isso, mas realmente é um filme que construiu, que elevou muito bem a franquia, né? Para mim, a franquia foi para outro nível agora. E antes de terminar esse vídeo, eu queria falar para vocês que fiquem ligados nas cenas pós-créditos. Esse filme tem cenas pós-créditos, como foi no primeiro. Fica ligado nessa cena, porque vai trazer um elemento aí muito nostálgico para nós, fãs da franquia. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se. Já se inscreveu? Ativa o sininho para receber todas as notificações do canal. Curte o vídeo para ajudar o canal a crescer e para que mais pessoas vejam esse vídeo. Valeu, galera, até o próximo vídeo e tchau!